Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente quer apresentar o Game Buildings, um jogo que nós desenvolvemos, que tem tudo a ver com o nosso mercado imobiliário, e mostrar um pouquinho de como ele funciona e como vocês podem aproveitar e jogá-lo. Então, quando vocês receberem essa caixinha, dentro dela vocês terão acesso às cartas, obviamente, do jogo, e a regra que a gente elaborou, caso vocês queiram consultar sempre que precisarem. Aqui atrás na caixinha também vocês têm um QR Code que vocês são direcionados direto para o site do jogo e onde lá constam todas as regras também. Então vocês têm a opção física e a opção virtual. Então como que funciona o jogo? O jogo ele é desenvolvido basicamente com a tarefa de que cada jogador ocupe integralmente, ocupe 100% dos 3 prédios de edifícios comerciais que estarão na sua carteira imobiliária. Então as cartas elas são divididas em 2 cores. Você tem as cartas de fundo verde, que são as cartas de edifícios, e as cartas de fundo azul, que são cartas de inquilinos, fatos relevantes e ações estratégicas, que cada uma delas a gente vai explicar muito em breve. Então, a primeira etapa do jogo é dividir o bolo de cartas nos 2 montes, nos verdes e nos azuis, e distribuir 3 cartas de edifícios para cada um dos jogadores. Então, nesse meu exemplo aqui, eu vou ficar com o Passeio Corporate, um edifício classe A, o Conjunto Nacional de São Paulo também, um edifício classe C, e com o EZ Towers, um edifício aqui de São Paulo, classe A. Então a minha tarefa durante todo o jogo será ocupar esses 3 edifícios, Passeio Corporate, Conjunto Nacional e EZ Towers. Distribuídas as 3 cartas para todos os jogadores, e é importante dizer que vocês podem jogar de 2 até 6 pessoas. Distribuídas todas as cartas de edifícios, agora é hora de começar as rodadas, e as rodadas começam com o jogador pegando uma carta do Monte Azul. Então essas cartas, como eu expliquei, elas podem ser cartas de inquilinos, fatos relevantes ou ações estratégicas. A gente vai explicar cada uma delas. Então a primeira carta aqui que eu peguei é de um inquilino classe A de advocacia, que tem uma área, que deseja uma área de 15 mil metros. Então para esse nosso exemplo eu retirei essa carta de inquilino, eu vou ocupá-lo aqui no Passeio Corporate, no edifício do Rio de Janeiro, com 15 mil metros dos 55 mil totais que ele tem. Aí o próximo jogador vai lá, pega mais uma carta do Monte Azul. Aqui eu vou fazer, obviamente, eu sozinho, então a ideia é mais explicar o funcionamento do jogo. Aqui eu peguei um outro inquilino, um inquilino do setor de call center, que ele pode ocupar um edifício B ou C de aproximadamente, na verdade, de exatos 20 mil metros. Então, como eu tenho um edifício C, eu irei ocupá-lo aqui, esse edifício, o Conjunto Nacional. E assim por diante, você vai tirando as demais cartas e continua trabalhando na ocupação dos seus prédios. Agora tem um inquilino específico que eu gostaria de apresentar para vocês, a regra de como ele funciona, que é o inquilino de coworking. O inquilino de coworking, ele não tem uma metragem fixa, e ele pode ocupar qualquer classe de edifício, A, B ou C. Então, quando você retira uma carta de coworking, ele é uma carta muito importante, que você pode colocar em qualquer um dos seus edifícios a qualquer momento. Com um detalhe, como o inquilino de coworking ele tem uma metragem variável, ele sempre completa a ocupação de um edifício onde você tenha 2 ou mais inquilinos. Então, como funciona? Nesse meu exemplo aqui, eu estou com o EZ Towers com 20 mil metros, aí eu consigo colocar aqui um inquilino de coworking, e suponhamos que o meu outro inquilino que eu coloquei no Passeio Corporate também tenha vindo para o EZ Towers. Então aqui eu já tenho 2 inquilinos, um de 20 mil, outro de 15 mil, totalizando 35, e o EZ Towers tem uma ocupação total de 50 mil metros. Nesse caso, a minha carta variável de inquilinos completa a ocupação do EZ Towers com esses 15 mil metros faltantes. Então é uma carta que ela sempre completa a ocupação total de um prédio, desde que ele tenha 2 ou mais inquilinos, tá certo?
Então, num segundo momento, eu vou explicar para vocês as cartas de fatos relevantes. Os fatos relevantes são acontecimentos no mercado que possuem efeito imediato no jogo. Então, eu vou tirar uma carta aqui do Monte Azul que diz o seguinte: você precisava de fluxo e teve que vender um dos seus prédios e perder esses inquilinos. Pegue outra carta de edifícios. Então, nesse exemplo aqui, eu olharia para os meus edifícios, escolheria um. Eu quero vender o meu conjunto nacional, perco as minhas cartas, perco tanto o edifício quanto os meus inquilinos e pego uma nova carta de edifícios para começar a ocupação novamente. Importante dizer que conforme as cartas forem usadas, vocês devem montar um segundo monte para que esse monte, caso ao final do primeiro nenhum dos participantes tenha completado o objetivo, que é a ocupação total dos 3 edifícios, esse segundo monte possa ser reembaralhado e vocês comecem a jogar novamente a partir dele, tá? Então é importante montar esse segundo monte no jogo. Então, bom, essa minha carta de fato relevante me fez perder um edifício. Vamos para um segundo exemplo de fato relevante. A taxa de vacância aumentou. Perca um inquilino de cada um de seus prédios. Então essas cartas não estão me trazendo muita sorte. Então no caso eu perderia um inquilino do passeio corporate, que é o que eu tenho, e vou perder aqui um outro inquilino do setor de serviços do EZ Towers e continuo só com o meu inquilino de coworking. Vamos para mais algumas cartas para explicar os fatos relevantes. Essa carta diz: você está com preços competitivos e atravessou um negócio. Escolha um inquilino do jogador anterior. Então os fatos relevantes não são só más notícias. Às vezes você vai ter a opção de pegar um inquilino do jogador anterior e você escolhe qualquer um deles, desde que esteja de acordo com a classe do seu edifício e que caiba, obviamente, na metragem disponível no seu prédio. Então esse é mais um exemplo da carta de fatos relevantes. E o último exemplo de fatos relevantes que eu gostaria de apresentar para vocês nessa nossa gameplay, na nossa demonstração, é essa carta. O mercado de serviços passou por readequações fiscais, perca seus inquilinos de serviços. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum inquilino, eu simplesmente descarto a carta, não tenho nenhum inquilino de serviços e se eu tivesse, eu teria que perdê-lo. Agora existe uma regra importante do jogo que é com relação à carta de ação estratégica. Diferente das cartas de fatos relevantes, a carta de ação estratégica pode ter uso no exato momento em que você retira a carta, ou você pode guardá-la para utilizá-la no futuro, sendo que você pode guardar apenas uma carta por vez. Então, o primeiro exemplo de carta de ação estratégica que eu vou retirar. Você se superou e fez contratos atípicos com seus inquilinos. Escolha um edifício 100% ocupado e utilize essa carta para protegê-lo contra fatos relevantes e ações estratégicas. Então suponhamos que você já tenha um edifício seu que está 100% ocupado, você conseguiu completar a ocupação desse prédio. Quando você recebe uma carta dessa, você pode colocar a carta no edifício e você trava ele para que ninguém consiga comprá-lo e você também não perde mais os seus inquilinos. Aquele edifício fica completo até o final da partida. Então já é uma primeira válvula bem grande para que você consiga ganhar o jogo. Suponhamos que você retira essa carta e ainda não tem nenhum edifício 100% ocupado. Você pode deixar ela virada para baixo. Você diz aos outros participantes que retirou uma carta de ação estratégica e que deseja guardá-la, e você guarda para uma rodada futura. Quando chegar a sua vez novamente, você já tiver um edifício 100% preenchido, aí você pode utilizar essa carta para bloqueá-lo contra os fatos relevantes. Tá joia? Um segundo exemplo de carta de ação estratégica é essa aqui. Você é um investidor profissional. Caso queira, escolha um inquilino da sua carteira e mude ele para qualquer um dos seus edifícios. Nesse caso, essa carta te dá um poder de mudar um inquilino para qualquer um dos seus prédios, mesmo independente da classe que ele possua. Essa carta te permite fazer esse tipo de alteração. É importante deixar claro também que uma vez que você aloca um inquilino em um edifício, você não pode mais mudá-lo, você só muda se tirar cartas como essa que te possibilitem essa ação. Vamos para um terceiro exemplo de carta de ação estratégica.
Você foi ao Buildings Exclusive e alinhou suas estratégias. Escolha um inquilino do próximo jogador. Caso você tire essa carta no começo do jogo e outros jogadores ainda não tenham inquilinos, você pode guardá-la e usá-la numa próxima rodada. Ou se você já está no meio do jogo, você pode fazer o uso dela imediatamente, mostrar para os demais jogadores a carta que você tirou e escolher um inquilino, de um dos outros participantes. Então são essas as principais regras do jogo. Vocês já entenderam que as cartas de edifícios, cada um deles possui uma classe específica e uma metragem específica, que as cartas de inquilinos também possuem classes específicas e metragem que eles ocupam nos edifícios, as cartas de fatos relevantes que têm as suas ações ocorrendo imediatamente e as cartas de ações estratégicas, que você pode guardar sempre uma ao longo do jogo, você não pode ter mais do que uma guardada, e que você pode escolher se usa ela no futuro ou usa ela imediatamente. Então aproveitem com seus colegas de trabalho, seus familiares, joguem, qualquer dúvida ou feedback mandem para nós da Buildings e aproveitem esse lançamento que fizemos para vocês.